são essenciais para otimizar a intervenção em adultos com doenças pulmonares, especialmente quando associadas às práticas de atividade física. Na sua clínica, como você personaliza o plano alimentar de um paciente com doença respiratória, que ele está iniciando ali a atividade física, levando em consideração os fatores como inflamação, fadiga, massa muscular e tolerância ao exercício? Bom, o plano alimentar, eu vejo assim, eu tento sempre colocar o plano alimentar o mais próximo possível daquilo que a pessoa já faz. Eu sempre me baseio na dieta que ela já tem, né? Claro, dentro do possível, né? Mas tentando não mudar muito, assim, da água para o vinho, a alimentação dela, porque torna mais difícil a aderência, né? Então, aí, baseado naquilo que ele já tem o hábito, daquilo que ele gosta mais, e aí inserindo, né, pensando na fadiga, tem que inserir refeições fracionadas ao longo do dia, para estar dando energia ao longo do dia todo. Essa questão da energia está muito relacionada ao carboidrato, né? Então, tem que distribuir direitinho ao longo do dia. A massa muscular, a proteína também está relacionada com essa distribuição das calorias ao longo do dia, porque o paciente, principalmente DPOC, que já é mais desnutrido, se ele fica um intervalo longo sem se alimentar, aí o corpo começa a consumir a massa muscular. Então, é muito importante essa distribuição das refeições ao longo do dia. E antes da atividade física, aí a gente tem que avaliar a necessidade de colocar, né, dependendo do horário da atividade física, colocar um pré-treino, né, para que ele tenha energia para atividade física e tenha tolerância. Né? Depende do horário, porque às vezes o paciente treina 1 hora depois do lanche da tarde, não tem necessidade de comer de novo, né? Mas conforme for, tem que estar sempre pensando assim nesse suporte ao longo do dia todo. Uma atenção mais ali quando ele for fazer atividade física, dar uma atenção maior para essa parte ali, para até mesmo por conta de energia na prática da atividade física. Sim. Mas a próxima pergunta, falando um pouquinho sobre o estresse oxidativo, lembrando que a atividade física ela já vai fazer um aumento desse estresse oxidativo nas doenças pulmonares. E alguns alimentos ou estratégias nutricionais você acabou de citar para a gente, mas quais os alimentos você poderia recomendar para quem pratica atividade física e possui doença respiratória, buscando equilibrar a recuperação muscular e saúde pulmonar? Pensando no estresse oxidativo, a gente prioriza muito os alimentos que são antioxidantes, né? Quais são os principais antioxidantes? As frutas, vegetais, né? Então, o que é importante é variar o máximo possível. Quando você varia muito a alimentação nesse sentido dos vegetais, você está consumindo uma variedade grande de vitaminas, minerais, antioxidantes. Então, isso daí é o mais importante, é o que vem da alimentação. E tem os suplementos. Né? Aí os suplementos têm o ômega 3, tem a coenzima Q10, né? Tem vários antioxidantes que também dá para trabalhar vitamina C, vitamina E, vitamina D é muito importante no DPLC também. Então, cada caso é um caso, assim, é avaliar naquele caso daquele paciente o que é que ele precisa. Mas a alimentação é sempre a base, né? Aí, os alimentos antioxidantes, o que é que a gente entende? A alimentação sempre proporciona nutrientes que são absorvidos com
maior proporção, né? A gente absorve praticamente todas as vitaminas e minerais, assim, dos alimentos. Quando você consome um suplemento, um polivitamínico, por exemplo, por que a gente olha lá no rótulo que é 100% das necessidades diárias? Aí a pessoa pensa assim, então eu não preciso comer mais nada de fruta e verdura. Eu já ouvi muito isso. Mas não é bem assim, porque a gente não absorve. Eu já li, não lembro assim, exatamente a porcentagem de quanto absorve desses suplementos, mas é muito pouco, assim, é menos de 50% que a gente absorve. Então, não dá para ficar só com suplemento. A alimentação tem que estar ali na base e o suplemento entrar só como, né, uma cereja do bolo ali mesmo. Mas é muito importante, sim, a questão dos antioxidantes para o DPOC por essa questão da inflamação. A próxima pergunta já era falando um pouquinho da parte da suplementação, você já fez uma parte da introdução, que seria quais são a suplementação que são mais adequadas para otimizar o desempenho físico e a recuperação muscular em função e as funções respiratórias em relação a esses suplementos. Aí você acabou de citar alguns. Uhum. Aí, pensando assim, em otimizar o desempenho, a recuperação muscular e a função respiratória, tem suplementos específicos, né? A gente tem empresas que trabalham com dietas, né? Principalmente assim, voltadas para as patologias, né? O público mais de hospital, que eu já trabalhei. Hoje eu estou um pouco por fora das dietas, porque eu não atuo mais, assim, tanto com doença, né? Mas tem as empresas que têm as dietas especializadas para cada patologia. E aí, com certeza, tem as específicas para DPOC. O que acontece? Nem sempre a gente utiliza aquela que é específica pelo custo. Então, existe, mas o custo acaba saindo alto, principalmente para o paciente que não está internado. Né? Que às vezes, quando está internado, que já é uma situação assim, mais crítica, a família às vezes compra, mesmo sendo caro, né? E tal, mas é uma coisa temporária. Para a pessoa usar assim, né, continuamente, já fica mais complicado. Mas tem outros suplementos que dá para a gente combinar, assim, na dieta e conseguir atingir aquela necessidade de proteína, de calorias que o paciente precisa. Né? Por exemplo, o que é importante ele precisa de mais calorias do que seria o normal se ele não tivesse essa doença. Então, precisa de um suplemento hipercalórico. Aí a gente tem vários suplementos, não o hipercalórico de público que quer hipertrofiar, né? É um hipercalórico mais voltado para a clínica. São parecidos, não sei se vocês conhecem, tipo Nutren que vende em farmácia, mais ou menos daquele estilo, vem em pó e geralmente tem sabor baunilha, sem sabor, chocolate, e aí eles costumam ter, quando você dilui, né, na concentração lá recomendada na embalagem, eles têm a concentração de 1,5 caloria por ml. E aí ajuda muito na suplementação desses pacientes. Aí tem desse jeito com mais proteína, tem com menos proteína. Então, tem uma variedade assim, grande de dietas nesse sentido que dá para a gente usar. Então, muitas vezes, nesse caso de paciente que precisa de um suporte maior, é necessário usar esse tipo de suplementação. E aí ver, por exemplo, se o paciente tem uma deficiência de vitamina D, que geralmente eles têm, aí tem que suplementar a vitamina D, né? Aí tem que ir vendo, assim, nos exames, o que está faltando e suplementar.
Bom, doutora, é isso as nossas perguntas. Muito obrigado por respondê-las, falando um pouquinho aí sobre DPCO e nutrição e a base da alimentação. É o básico que funciona para quase todo mundo, a não ser que seja um caso mais crítico, mais profundo, que a gente precisa entrar com a parte da alimentação. É verdade. Obrigada a você. Eu vou continuar aqui. A capacidade funcional e a composição corporal de pessoas com doenças pulmonares obstrutivas, né, que é a da POC. Quais estratégias nutricionais você considera essencial para potencializar os resultados dos exercícios? Eu acho que o mais importante é dar esse suporte das calorias, né? As calorias precisam atender essas necessidades do paciente com a atividade física, que aumenta mais um pouquinho ainda, né? As necessidades. Então, tem que estar compatível aí com o gasto calórico e a proteína, né? Por conta da massa muscular. Então, isso daí tem que estar bem calculadinho, bem certinho, e a gente tem que calcular e tem que ter certeza que o paciente consegue comer aquilo que está calculado. É que não adianta eu calcular a dieta ideal e ele não conseguir comer nem 60% daquilo. Né? Então, tem que ser alguma coisa assim que seja realizável pelo paciente, né? E quando ele realmente não consegue comer, né, aquela quantidade de calorias, de proteína, vem um suplemento que atenda essa necessidade. Entendi. Porque tem grande dificuldade em relação à alimentação. A gente vai até falar um pouquinho sobre a oxidase, a proteína também. E a nossa segunda pergunta traz um destaque da combinação da nutrição adequada, né? Que vai então, a proteína que a gente falou aí, em relação ao exercício físico, também é essencial para o manejo da fragilidade e da muscular em pacientes com triaustasia. Quais recomendações nutricionais você considera prioritárias para prevenir ou tratar a sarcopenia e a fragilidade em pessoas com doenças respiratórias? Atender às necessidades de proteína, né? É proteína e carboidrato, né? A proteína e o carboidrato andam meio juntos, porque se o paciente não está comendo as quantidades de carboidratos suficientes, acaba que ele vai usar a proteína para produzir energia, né? Então, aí não sobra proteína para massa muscular. Então, tem que ser os dois, assim, tem que estar bem ajustadinho o carboidrato e a proteína, quantidade total de calorias, para poder ter essa sobra, vamos dizer assim, de proteína para construir a massa muscular.